Gravando ainda não? Agora tá. Tá gravando, pessoal. Essa é mais uma aula de história, conteúdo de República Populista com o terceiro ano A. Então, pessoal, tá aberto aí o microfone para quem quiser e digam aí as dúvidas que vocês vêm tendo no conteúdo. Vocês pegaram bem a repartidarização do Brasil, todo aquele contexto de UDN, PTB, PDS, PSD, aliás. Vocês entenderam isso bem? Professor, eu considero que eu entendi bem, porque ontem eu fiz simulado, né? Todo domingo eu faço simulado do Enem. Aí ontem Boa. eu fiz o simulado e caiu bastante coisa sobre República Populista e sobre Era Vargas e também sobre República Oligárquica. E eu consegui acertar todas essas questões. Que bom, fico Então, feliz. acho que eu peguei bem. Massa, massa. Bacana mesmo. Aí chegando figurinhas que eu não vejo há muito tempo, como Caio. Então, legal. Essa aula é boa, onde a gente se revê. O terceiro A realmente se faz muito presente e eu acho bem bacana. Se alguém tem dúvida, velho, na moral, o momento de perguntar é esse. Como eu já disse, nas próximas aulas eu devo resolver questões. Acredito que essa semana a gente conclui o tema, conclui o conteúdo e fica para a semana que vem a resolução de questões. Mas agora, de qualquer forma, se vocês já têm alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Nada? Ninguém? Eu vou concluir que não. Então, Eu acho que eu tenho uma anotada aqui. O senhor pode continuar aí que eu vou dar uma olhada na dúvida que eu tenho anotada aqui, que eu tenho um caderninho de dúvida. Aí eu pronto, vou dar uma olhada massa. aqui. Chega aí. Alguém mais ia falar alguma coisa? Prof, quando eu estava fazendo a lista que o senhor fez, aí tinha a alternativa que o plano SALT deu errado por causa do esgotamento das divisas internacionais. Sim. O que seriam as divisas internacionais? Seria a quantidade de dinheiro que o Brasil tem em relação à economia internacional. Como é que eu posso dizer? A política de substituição de importações no governo Vargas, na época do Estado Novo, em especial derivada ali do contexto da Segunda Guerra Mundial, uma vez que os países centrais do capitalismo não produziam mais produtos industriais para vender para países pouco desenvolvidos, como o Brasil, na esfera global, ou na esfera do capitalismo, uma vez que essas nações já não estavam mais aí com indústrias competentes, porque tinham que destinar sua força produtiva para a guerra, efetivamente, o Brasil começa a produzir produtos que outrora ele importava. Então, isso é política de substituição de importações. Faz com que a indústria nacional esquente, fique produtiva, tenha aí capacidade de gerar um capital bruto nacional e que dê base para o financiamento de novas medidas industrializantes. Como o plano SALT vai vir acompanhado durante o governo Dutra de certa liberalização do setor alfandegário brasileiro, que significa que há uma cobrança menor de impostos para produtos vindos do exterior, essa indústria nacional ela tende a ficar desprotegida, desguarnecida, e a entrada de produtos do mercado internacional vai fazer com que flua para fora do país todo o capital que o Brasil acumulou durante esse período de substituição de importações no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, é mais ou menos isso que vai estar acontecendo nesse contexto. Tu entendeu ou eu falei complicado demais e ficou voado para vocês? Entendi, prof. Obrigada. Qualquer coisa, se ficou difícil, eu reconheço que às vezes eu pego pesado na verbalização, então pode falar que eu retomo, tento termos mais simples, não tem problema não, viu?
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Ah, grande erro de Getúlio Vargas, não ter dividido São Paulo em 4 pedaços ali, era o momento de acabar com São Paulo de vez. Infelizmente, não, o Brasil não teve essa sorte, e São Paulo continuou sendo uma potência aí dentro do Brasil e se colocando na posição, não sei se vocês já escutaram isso de algum paulista, de locomotiva do país, como se o resto do país fosse os vagões que São Paulo carregasse. O que é que aconteceu em 32? São Paulo vinha de um descontentamento grande com o governo provisório de Vargas, porque se falava, mas não se chamava uma constituinte para o Brasil para alterar as regras do jogo político e se passar a um novo momento de democracia. Nesse contexto, o Vargas vai impor governantes a São Paulo, são os chamados interventores federais. E um desses interventores é um pernambucano, que não respeita as tradições políticas de São Paulo, tudo mais, vai gerar alguma celeuma com a elite paulista que não gostaria de tão briosa de seu desenvolvimento, de estar sendo governada por um camarada oriundo de outro estado, que não é filho da elite de São Paulo propriamente dita. E isso tudo vai fazer com que se movimente em São Paulo um sentimento de certo ufanismo e de reivindicar ali, através de protestos públicos, que o Vargas chame uma constituinte e que se acabe com aquela circunstância de autoritarismo do governo provisório. Nessas manifestações, alguns estudantes vêm a morrer, o MMDC, né, o Miragaia, o Drauzio, o Camargo, do governo brasileiro. Desses meninos vai se gerar uma comoção pública em São Paulo que vai, de fato, pegar em armas contra o governo Vargas para tentar derrubá-lo pela Força Armada. Tá? Meio redundante, mas é mais ou menos isso. São Paulo vai lutar uma guerra contra o resto do país todo para derrubar o governo Vargas e chamar uma Constituição. Para o Brasil, logicamente, São Paulo, o que ele quer como Estado, as elites paulistas, o que querem é a manutenção de seus privilégios na direção do país, uma vez que, no contexto da República Velha, ou da República Oligárquica, para a gente colocar um termo menos anacrônico, São Paulo era o reitor do país, São Paulo era o setor dirigente do país, junto com Minas Gerais, política do café com leite e tal. Então, esse saudosismo da liderança, de ser frente ao país, um espaço de decisão, vai fazer com que São Paulo se levante contra Vargas. Vargas vai esmagar esse movimento com muito carinho, diga-se de passagem. Para quem assiste novela, aquela novela Éramos Seis é um libelo, é um discurso muito amoroso em relação à Revolução de 32. Em geral, São Paulo fala muito bem da Revolução de 32, é feriado estadual em São Paulo, eles se orgulham muito dessa revolução, mas eles acabaram saindo vice-campeões desse movimento revolucionário. Quem saiu vitorioso, de fato, foi o Vargas, e a partir desse momento o Vargas vai dar uma esfriada no seu viés autoritário e vai chamar uma constituinte realmente para ter aí estabelecimento de regramentos políticos por terceiros, né, não o Vargas escrevendo as suas próprias leis por medidas provisórias, e desse contexto a gente vê o governo democrático, entre aspas, do Vargas, o governo indireto do Vargas, ali entre 34 e 37, tá bom? Até que ele dá um golpe, um autogolpe, e se coloca presidente à frente do Estado Novo, a partir de 37 até 45. Massa? É bem isso. Se você quiser irritar um paulista que conheça um pouco
de história de São Paulo, você pode chamá-lo de vice-campeão da Revolução de 32, ele vai ficar muito feliz. Não, mas é sério, viu? Na época que eu estudava na Unicamp, na época que eu estudava lá em Campinas, o pessoal quase arranjava uma briga de bar comigo por conta dessa brincadeira. O pessoal é muito fervoroso na defesa da Revolução de 32. O pessoal não gosta, não, de que você fale mal. Eles podiam reagir de outras formas, não precisa sair no tapa, não. Pernambuco foi vice-campeão de várias revoluções também. Pernambuco é quase o Vasco das revoluções brasileiras. Ele chega na final e sempre é vice. Nunca consegue passar à frente, não. Mas é isso. Pois é bem isso mesmo. O Náutico, verdade. Mas o Náutico agora já deixou para trás esse legado de ser sempre vice. O Náutico de vez em quando consegue ser campeão de alguma coisa. Mas bora lá. Na última aula eu falei para vocês dos governos brasileiros até o menino Kubitschek. Nessa aula eu quero propor que a gente converse um pouco sobre o Jânio Quadros especificamente, que é um dos governantes mais malucos da história do Brasil. Lógico que com o atual governo fica difícil competir, mas até esse governo, o Jânio Quadros era o cara mais biruta que tinha assumido a presidência do Brasil, tá? Não, padrões no Brasil depois desse governo não há padrões. Não tem como você chegar a essa parada mais não. Se o cara ultrapassar isso, é melhor acabar com o Brasil. Melhor acabar, bota para vender, aluga-se lá, tal, tá melhor. Olha, mas o Jânio Quadros é um cara completamente amalucado que vai chegar aí à presidência da República por conta da existência no final do governo do Juscelino Kubitschek e do JK de vários escândalos de corrupção envolvendo empreiteiras, construtoras do setor civil que estavam ali colocadas na ordem do dia como grandes lucradoras, fica horrível, como é que eu posso dizer essa palavra? Grandes beneficiárias da construção de Brasília e também patrocinadoras de regimes de corrupção ligadas aí à construção da cidade capital do Brasil. Isso é o JK, né? O final do governo dele é marcado por essa verve e acaba que todo político que cola no JK mais ou menos vai ter essa conotação no setor nacional, de, não, esse cara tá ligado aí com corrupção, com empreiteiras. E aparece um outsider, tá? Um cara de fora, realmente, da política tradicional brasileira, que é o Jânio Quadros, com um discursinho muito estranho, mas também muito popular, que ele é o cara da vassourinha. Ele aparece em comício agarrado com vassoura. Tem gente que aparece agarrado com arminha, né? Esse não, ele vai aparecer com a vassoura, porque ele prometia que ia varrer a corrupção do Brasil. Era o varre, vassourinha, coloca pra lá. O quê? E a voate o quê? Como é que é, Caio? Voar. Tá, não era uma bruxa, não. Ele realmente era o varredor da corrupção. Era o cara que ia acabar com a corrupção no Brasil e também ia acabar com a inflação. Ia varrer os dois para fora. O cara era realmente ali o incorruptível, o cara... E o Harry Potter, enfim. Era o cara que ia acabar com a corrupção no Brasil. Apesar desse discurso muito forte, dele ser muito popular, é curioso e é interessante que a gente chame a atenção para isso agora, o Jânio Quadros, ele não consegue eleger o vice-presidente da sua chapa. Sim, se vocês acham que não tem limite a bizarrice da política do Brasil, vocês podem lembrar que no passado se elegia presidente e vice em eleições diferentes. Você marcava lá no quadradinho que você queria para presidente e abaixo o que você queria para vice. Era tipo, você elegia o presidente, como é o nome desse maluco aí? Agora esqueci. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e a Manuela Dávila como vice. Tá? Ou a Cátia Abreu como vice, que era a vice do Ciro. Então, bizarro, mas era muito possível nesse contexto. Realmente, que dupla.
Mas a Manuela Dávila era do bem, é do bem, é do bem. Cátia Abreu ia ser terrível. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que, apesar dele ser tão popular, o Jânio Quadros, esse discurso contra a corrupção dele ser tão popular, quem se elege vice-presidente dele é o camarada que está na chapa adversária, que é o famoso João Goulart, aquele ministro do Trabalho que, durante o governo Vargas, tinha dobrado o salário mínimo. E já era a segunda vice-presidência do João Goulart. Ele tinha sido vice-presidente também do Juscelino Kubitschek. E, curiosamente, para ficar mais bizarro ainda, na política do Brasil, se proibia a reeleição de presidente, mas não se proibia a reeleição de vice-presidente. Era uma doideira completa. Era bem complicado os paranauês aí. Tudo bem? Então, temos aqui a eleição dessa figura estranha, que é o menino Jânio Quadros, e para vice, o menino João Goulart. Tá? Aí, Jânio Quadros, essa figura bonita do lado do Ernesto Guevara. Rapaz, olha, só para vocês terem dimensão de quem é o Jânio Quadros e como ele não muda ao longo da vida política dele de forma geral. Lá para 1985, depois da ditadura militar, tem o processo de redemocratização no Brasil. E aí vão existir as primeiras eleições para prefeitos das capitais depois de 21 anos. Durante todo o período da ditadura militar, os prefeitos de capitais eram interventores, eram indicados pelo presidente da República, não havia eleição. Tá? E aí, em 85, vai ter as primeiras eleições para prefeitos e tal. E na Prefeitura de São Paulo concorrem duas figuras muito conhecidas da política brasileira: o Jânio Quadros e o Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde seria presidente da República. Fernando Henrique, ele vem com todo o ar de intelectual, engajado, novinho na época, ele, jovenzinho, saído da USP, era professor da USP até então, sociólogo, tal, aquela parada bem, cara, cabeça que vai resolver as broncas do Brasil com sua juventude e sua inteligência. E o Jânio Quadros já era macaco velho da política, era um cara já sabido, safo, inteligente. Nas semanas pré-debate eleitoral, alguns jornais fizeram entrevistas com o Fernando Henrique, que era secretário da prefeitura, inclusive com ele sentado na cadeira de prefeito, tá, de São Paulo. Tiraram foto, o Fernando Henrique sentado lá, na cadeira de prefeito. E aí rolou o debate, aí um enfrentamento entre a experiência e a juventude. Tem lá o menino Jânio Quadros com o Fernando Henrique. Em determinado momento do debate, a palavra vai para o Jânio Quadros e ele pergunta para o Fernando Henrique: Fernando Henrique, olha, o que é que o senhor vai fazer pela comunidade de Paraísolândia, aqui da cidade de São Paulo? Aí o Fernando Henrique, com aquela verve de intelectual, não, que tem as condições sociais, que tem que resolver o emprego, o saneamento, e aí tem, falando muito aí, né? Portanto, aí vem a tréplica do Jânio Quadros. O Jânio Quadros diz: meu amigo, Fernando Henrique, o senhor é um mentiroso pomposo. O senhor é um camarada que não pode governar a cidade de São Paulo porque o senhor não conhece São Paulo. Se conhecer, saberia que a comunidade de Paraísolândia não existe. O senhor está aqui dizendo fantasias. O senhor não conhece São Paulo, não pode governar. Resultado: Jânio Quadros eleito prefeito de São Paulo. E qual é a primeira medida desse maluco quando ele assume a prefeitura de São Paulo? É chegar com um frasco de água sanitária para desinfetar a cadeira que Fernando Henrique havia sentado durante as entrevistas da campanha eleitoral. Ele diz algo como do tipo: limpo porque traseiros fétidos abundaram esse recinto. Então, o cara, malucaço, chega com água sanitária para desinfetar a cadeira que o Fernando Henrique tinha sentado. Era esse cara, tá, que tinha sido eleito presidente da República em 61. Ele não mudou nada, era a mesma personalidade. E aí a gente vai ver que essas medidas estapafúrdias eram a cara dele. Um governante, apesar de civil, extremamente autoritário,
que não conseguia dialogar com as velhas raposas da vida política brasileira em 61. Ele era um camarada que era conhecido pela política dos bilhetinhos. Em vez de receber prefeito, ministro, deputado, senador em seu gabinete para conversar e arranjar, negociar as situações, ele pegava um bilhetinho, mandava o bilhetinho para o camarada, ó, fulano, faz isso. E mandava para o cidadão. Era muito complicado nessa circunstância porque o político, ele sobrevive do prestígio. Você ser recebido pelo presidente, você sair de lá de uma conversa com o presidente dizendo que trouxe sei lá quantas obras para Vitória, ou sei lá quantas obras para Pernambuco como governador, isso era algo que alimentava o sistema político tradicional brasileiro. E na medida em que ele não recebe ninguém e fica discutindo política por bilhetinho, como uma ordem, como se ele fosse uma autoridade que tem que ser obedecida, rapidamente os quadros políticos tradicionais vão se colocar em oposição a ele. Além de tudo, ele tem medidas completamente estapafúrdias, no sentido de moralizar a sociedade brasileira. Tá? Como, por exemplo, ele proíbe briga de galo. Tá certo que galo, tal, pô, bichinho, tem nada a ver deixar os galos brigar lá, mas é coisa que o povão gostava, tá entendendo? Apostar em galo. Proíbe funcionamento de jockey club durante dia de semana. Cavalo só pode correr no final de semana agora. Tá proibido que o jockey club funcione em dias úteis. Até aí tá certo, faz sentido. Mas é um cara que também, ó, vai proibir o uso de lança-perfume no carnaval. Lança-perfume, se vocês perguntaram para as avós de vocês, ou talvez bisavós, eu não sei se as avós de vocês chegaram. Mas na época, lança-perfume era um negócio super do bem, era algo que não era na maldade. O pessoal usava para dar uma refrescada, tá? Porque ficava geladinho. No carnaval muito quente e tal, a galera usava um lança-perfume para cheirar as meninas. Aí você passava perfume no cangote da menina, dava uma cheiradinha e tal. Tem todo o negócio, o esquema do trelelê do lança-perfume. E o Jânio Quadros, por considerar uma droga, ele vai proibir o uso de lança-perfume no carnaval. E aí, o que há de pior, ele proíbe biquíni, tá? Proíbe o uso de biquíni, tanto em praia, como em desfile de Miss. Vai proibir desfile de Miss em determinado momento, desfile com poucas roupas. Tá? Então, o cara tem um tom moralista que acaba fazendo com que o povo se afaste dele. O discurso dele era muito interessante para o povo, esse discurso anticorrupção, mas esse moralismo arraigado de coisas que o povo gostava e o cara tirou, lança perfume, biquíni. Biquíni, quem é contra biquíni? Tá entendendo? E o cara, porra, o Brasil proibiu. Sabe? Então o povo descola dessa perspectiva aí do governo dele. Por outro lado, esse moralismo dele também chegou ao setor público. E ele tentou, assim, de uma forma legal, foi inteligente, foi bacana, moralizar o serviço público também, como, por exemplo, adotando o ponto no serviço público para evitar funcionários fantasmas. Tá? A gente vê que não é bem sucedido, afinal, o presidente atual da República e seus filhos fizeram uso por muito tempo aí de funcionários fantasmas nos esquemas das rachadinhas, e a gente ainda tem que continuar se perguntando por que 89 mil reais foram depositados ali na conta da primeira-dama, tá? Mas ali o Jânio Quadros lá atrás já tentou alguma coisa nesse sentido. Ele criou o sistema de fiscalização de provas e concursos para evitar que houvessem fraudes na seleção de servidores públicos, de funcionários do Estado. E ele acabou com o fim de negociações em troca de relações partidárias. Então, veja, era bom, não é ruim não o que ele fez, não. Mas a política tradicional se alimentava disso. E como foi muito abrupto essas medidas colocadas pelo Jânio Quadros, o setor político começa a também perder apreço por ele. Na economia, ele também vai fazer um lance muito ruim, que vai fazer com que o empresariado que via ele como um camarada que evitaria
que o João Goulart chegasse ao poder, o João Goulart era o vice. Se derruba o Jânio Quadros, quem assume? João Goulart. João Goulart é comunista. João Goulart é o cara que dobrou o salário mínimo, não pode deixar esse cara chegar ao poder. Né? Então tem essa leitura do empresariado brasileiro quanto ao João Goulart. Vamos sustentar o Jânio Quadros. Vamos manter o Jânio Quadros aí no poder, porque ele pelo menos evita o João Goulart. Mas na economia ele dá uma bola tão fora com o corte de subsídios para renegociar a dívida externa do Brasil com a FMI, criando aí uma recessão muito grande, muito significativa no setor econômico nacional, que, bicho, fica improdutivo sustentar esse camarada para o empresariado brasileiro. Vocês entenderam, né? Corte de subsídios, as indústrias vão ter que pagar mais impostos, não vão ter auxílios do governo, e elas não conseguem competir com as indústrias internacionais que estão chegando aí no Brasil desde a abertura do governo Dutra. Isso vai gerar uma recessão da produção nacional, já que os produtos internacionais estão sendo vendidos com mais avidez no mercado nacional. Tudo isso para tentar conter a dívida que o Juscelino Kubitschek tinha criado para construir Brasília. Tá? Então, essas circunstâncias fizeram com que ele fosse progressivamente sendo abandonado por vários setores da sociedade brasileira. Primeiro pelo povão, depois pela velha política. Velha política é um termo tão ruim, né? A política sempre é velha. E, ao mesmo tempo, sempre tem áreas de inovação. Eu não gosto do termo velha política, não, mas política tradicional, melhor. Pela política tradicional, pelos empresários, pelo empresariado, e, por fim, ele vai perder o apoio do setor que mais se agarrava a ele, que era o liberalismo conservador. O pessoal vai descolar completamente de Jânio Quadros no momento em que Jânio Quadros ousa ter uma política diplomática internacional independente dos Estados Unidos. E ele convida, em 61, em plena crise Estados Unidos-Cuba, invasão à Baía dos Porcos, a parada toda, ele convida Ernesto Guevara de la Serna para ser condecorado no Brasil como herói, recebendo a Ordem do Cruzeiro do Sul, o maior título de honraria que o Brasil pode fornecer a um cidadão que não é pátrio, que não nasceu no Brasil. Era uma honra muito grande. Então, com isso, o Jânio Quadros estava inaugurando ali uma política internacional de dizer, olha, não estamos se sujeitando aos interesses norte-americanos, a gente tem mais o que fazer na política internacional do que obedecer os Estados Unidos. Quem larga o governo a partir disso? Os liberais conservadores. O maluco está homenageando o comunista aqui? Impossível de colar nele. Não dá mais. A galera, larga o governo Jânio Quadros. A única coisa que Jânio Quadros tinha a fazer era esperar o fim do governo dele, porque ele não governava mais. Aí que o menino Jânio Quadros, com sua expertise política, sua imaginação, vai bolar o lance mais errado da política nacional até hoje em dia. Eu acho que nem Lula errou tanto os cálculos políticos, porque Lula realmente esperava, nesse contexto, que a galera fosse derrubar Curitiba e tirar dele lá da prisão na porrada. Porque só pode, os movimentos políticos dele parecem mostrar isso. Tá entendendo? E falhou miseravelmente nesse cálculo político. Foi preso, o povo tava nem aí para ele, passou o tempão lá, só a galera do PT que dava bom dia a Lula e acabou-se. Mas o Jânio Quadros erra mais do que o Lula nos cálculos políticos aqui. É um lance super arriscado dele. Ele vai tentar um autogolpe, porque ele tem dimensão, veja só, estratégia do grego. Tem dimensão que se tem no meio político nacional um horror, uma ojeriza, um medo tremendo do João Goulart, que naquela época, inclusive, estava em viagem diplomática à China, comunista. O cara estava no país comunista, negociando aí comércios internacionais. Tá? Então, a turma olhava com muita desconfiança para o João Goulart, era realmente um cara que era muito mal visto pelo empresariado brasileiro, por conta de ter duplicado o salário mínimo quando era ministro do Trabalho de Vargas. É um cara que todo mundo tem um pouco de reticências em relação a ele, por achar ele radical demais em suas políticas. E o Jânio Quadros, tendo essa dimensão, ele diz, pô, bicho, vou
jogar uma cartada aqui que a galera não vai ter como fugir dela. Vou renunciar. Vou mandar minha carta de renúncia para o Congresso. Vou esperar que o povo vá para as ruas me defender, tá? O povo vai se movimentar nas ruas. O Congresso vai ter medo da pressão popular nas ruas. E, por conta disso, o Congresso não vai aceitar minha renúncia. E, a partir de então, com o povo nas ruas, eu vou governar com a pressão popular. Eu vou fazer com que os políticos se dobrem à minha popularidade junto ao povo. Cálculo, assim, que parece muito interessante, vendo que quem assumiria, se ele renunciasse, era o vice, visto como um homem radical, o Jango. Só que aí tem um erro de execução muito grande. Ele coloca a sua carta de renúncia numa sexta. E, pô, para quem é raposa velha da política brasileira, sabe que o Congresso brasileiro só funciona de terça a quinta. Sexta-feira, o deputado está voltando para suas bases eleitorais nos seus estados. Não funciona nada. Dia de sexta, dia de segunda-feira, não tem nada no Congresso brasileiro, sabe? E chega lá a carta de renúncia na sexta, a carta fica guardada na mesa do presidente da Câmara, que nem lá está o Ranieri Mazzilli, nem lá está nas suas bases, tá no seu estado. E durante o final de semana, a notícia começa a rolar, não, ó, burburinho. O Jânio Quadros renunciou, galera, renunciou o Jânio Quadros. E absolutamente ninguém vai para a rua para defender o homem. Se ele pudesse contar com a possibilidade de defesa dele, beleza. Mas a turma não vai para a rua defender ele. Na segunda-feira, o Ranieri Mazzilli chega lá, pega a carta de renúncia e diz, opa, carimbado aqui, está aceito, está renunciado o menino Jânio Quadros. Obrigado, viu, Jânio Quadros? Fique com Deus, Deus lhe abençoe e tchau e benção. O cara renunciou à presidência da República do Brasil e a renúncia foi aceita. O pior de tudo é isso, a jogada política que ele tramou foi por água abaixo, tá? A galera acaba tentando uma nova estratégia política. O pessoal com a vassourinha. Qual era a estratégia política da elite política? Qual era a estratégia da elite econômica brasileira no campo da política? Tentar contornar a possibilidade do João Goulart tomar posse no Brasil. Primeiro, ele não está na China, então vamos fazer o seguinte, renunciou Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli é presidente da Câmara, assume interinamente a presidência da República, e já ameaça o João Goulart. João Goulart, tu pousar com teu avião aqui, ó, antes do avião chegar no chão, que teoricamente seria quando você seria presidente do Brasil, a gente abate o avião. A gente diz aí que é um avião inimigo, comunista, vamos abater. E nem pousar, no Brasil você consegue pousar. Meu amigo, tensão grande, viu? Aí foi um momento realmente de tensionamento da vida política brasileira, ao mesmo tempo em que essa galera da elite, da direita brasileira, estava assentada no poder junto ao Ranieri Mazzilli, existia um setor popular que endossava muito o empossamento do João Goulart, inclusive com a participação de militares, a chamada ala legalista, que defendia a manutenção da ordem através da lei, do cumprimento da lei. Se estava escrito na lei que na renúncia do presidente o vice assume, não importa quem é o vice, ele tem que assumir. E isso coloca aí a sociedade brasileira à beira de uma guerra civil. Quem mobiliza mais suas forças para jogar esse jogo político é o Leonel Brizola, Leonel de Moura Brizola, grande herói brasileiro, realmente aí um dos poucos homens que colocou à frente o seu sangue para manter a democracia no Brasil, tá? O Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul. Nesse momento, ele vai invocar as Forças Armadas do Rio Grande do Sul para defender a Constituição e começa a organizar e armar o povo do Rio Grande do Sul também, para caso exista uma guerra civil, que eles estejam preparados para combater em nome da democracia e em nome da Constituição, para manter a ordem política legal, certo? E ele começa a armar também o que é chamada de campanha da legalidade. Isso é uma coisa muito bonita, eu sou muito orgulhoso, eu acho que a palavra é orgulhoso mesmo, mas eu sou muito, como é que eu posso dizer, fã do Brizola,
por ele ter feito isso no Brasil, que é o seguinte, tendo a dimensão que existia um controle das grandes rádios nacionais, das grandes emissoras por parte da elite brasileira, ele organiza junto às radioamadoras do Brasil um regime de retransmissão de discursos políticos que estão defendendo desde o Rio Grande do Sul o empossamento de João Goulart como presidente do Brasil. Tá? Eles são aliados políticos, João Goulart é gaúcho também, é do PTB, tudo mais, são cunhados também, o Brizola é casado com a irmã do João Goulart, então tem toda uma ligação e o Brizola vai se colocar à frente desse movimento. A campanha da legalidade, como esse movimento vai ficar conhecido na história do Brasil, consegue garantir o apoio popular ao empossamento do João Goulart, e a partir desse momento a gente vai ver aí uma situação de conciliação política entre a direita e a esquerda, pautando um regime misto de poder. É o chamado semipresidencialismo ou presidencialismo parlamentarista no Brasil. Para que João Goulart não volte e assuma a presidência da República com amplos poderes para colocar pautas de reformas sociais como ele sempre defendeu, o Congresso Nacional vai aprovar uma lei que coloca no Brasil em vigor um sistema parlamentarista, ou seja, ao mesmo tempo que vai haver um presidente no Brasil, também vai haver um primeiro-ministro, que vão dividir atribuições para que nenhum dos dois concentre muito poder. Só que o primeiro-ministro não é eleito pelo povo, é eleito pelo Congresso. Portanto, será um camarada que vai estar ligado mais às direitas que dominam o Congresso brasileiro, os setores mais conservadores. Esse camarada, eleito primeiro-ministro do Brasil, é o Tancredo Neves. Tancredo Neves, famoso aí, vai ser eleito presidente mais tarde e morre antes de assumir, e ele também é conhecido por ser avô do Aécio Neves. Tá? Enfim, esse acordo foi feito e o João Goulart aceitou, contanto que em 63 houvesse um plebiscito, uma consulta pública ao povo brasileiro para que o povo decidisse se queria a manutenção do presidencialismo ou, de fato, adotar o caminho do parlamentarismo. Em 63 ocorre a eleição, como os cabos eleitorais de cada um desses modelos são o famoso, o popular João Goulart e o desconhecido Tancredo Neves, o João Goulart vai ganhar esse plebiscito e vai reassumir plenos poderes como presidente da República a partir de 63. Beleza, pessoal? Até aqui alguma dúvida, meus queridos? Eu preciso que vocês digam, pelo menos, que não tem dúvidas, tá? Por enquanto não, professor. A gente queria conversar um pouco com o senhor durante esse tempo agora. Sim. Quer conversar sobre o quê? Fica à vontade. O pessoal da sala inteira. Estou esperando o pessoal começar a participar aqui. E aí, professor, tudo bem? O que houve? Eu tô com medo já. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Não. O que tá acontecendo? Diga aí pra mim. De boa. De boa. Vai, fala aí. Tranquilo. Não, a gente... É porque o senhor... Para o senhor não se sentir muito sozinho, professor, porque o senhor só dá aula das fotos da gente, né? Entendi. A gente resolveu ligar as câmeras para o senhor não se sentir tão sozinho. Ah, tá bom. Ok, tranquilo. Eu fico contente aí com essa iniciativa. Vocês são muito bonzinhos. Gosto muito da turma de vocês. Mas esse momento pode ficar também para tirar dúvidas, para vocês puxarem algum tema. Por um momento eu pensei que vocês iam pedir para que eu falasse menos de política, ou alguma coisa do tipo. Eu digo, pô, difícil, aula de história sem falar de política. Mas enfim, fiquem à vontade. Esse é um momento, eu vou parar por aqui no conteúdo. Esse é um momento de vocês mesmo, sabe? Que vocês podem fazer perguntas, jogar discussões. 10 minutinhos aí que fica para o que vocês pretenderem fazer com a história desse contexto. A gente combinou para fazer esse tempo aqui, quando acabasse a aula, né, quando acabasse a explicação, só para
Só pra você não se sentir sozinho mesmo, a gente não tinha pretensão de tirar dúvida, não. Não, tá bom. Não se preocupe, não, tá tranquilo. Eu gosto muito da presença, do contato, pelo menos virtual, de vocês. E eu fico feliz que vocês tenham essa intenção. Bacana. Fico muito contente, de verdade. Manu perguntou se o próximo assunto já é ditadura militar. É sim, Manu. A gente vai conversar um pouquinho sobre o governo do João Goulart, do Jango. A gente vai ver o que ele propunha para o Brasil e vai ver como essa radicalização da política brasileira vai levar a um golpe com os setores militares e os setores empresariais do Brasil agindo diretamente para suprimir a oposição brasileira e acabando com a possibilidade de democracia no Brasil durante 21 anos. Diz lá, Caio. Tudo certinho com o senhor? Tudo certinho. Tu vai ser o vice do Miguel mesmo? Eu que vou ser o vice dele. Caio, ele tem mais apoio popular do que eu. Sou entendi. prefeito populista. O senhor já tem prefeito para a próxima eleição? Tá saindo aí uma parada diferente, né? Eu tenho partido, eu nunca escondi para vocês, eu sou filiado a um partido. O PDT vai fazer uma coisa diferente aí em Vitória, mas eu não voto em Vitória, eu voto em Recife. Com o pessoal aí do PDT daqui de Vitória, né? André, Dr. Saulo, Wesley. Sim, mas eu acho, eu não sei, eu não posso falar ainda não, porque o que eu recebi foi informações de